por que, Caio, que você trata o diabo como se ele não existisse? Que é como eu vejo Jesus tratando o diabo, como uma existência insignificantemente inexistente. Você veja, quando um demônio pula diante dele numa sinagoga, ele diz: sai, espírito imundo. E se o cara quer falar, ele diz: não diga nada a ninguém. Quando saem dizendo tu és o Cristo, ele repreende: calado. Ele não quer nem testemunho do diabo a respeito dele. Sei. Ele não quer nem que o diabo diz: eu estou vencido. Não quer nada. Ele não quer gastar Ele nada. não tem nada do diabo nele. Ele não pode receber ajuda de Satanás. E você vê esse comportamento natural nele. Quando ele manda para os porcos lá, É uma concessão ele dá uma moralzinha? sem explicação. Os demônios entraram nos porcos e os porcos não suportaram aquelas presenças psíquicas agônicas, aqueles psiquismos agônicos, e se jogaram no mar e se afogaram, os 2.000 porcos. Eles também não queriam sair do país. Não nos mandes para fora do país, o que revela uma relação entre principados, potestades e forças espirituais e o desenvolvimento da cultura. Há um vínculo entre antropologia e dimensão espiritual, entre cultura e dimensão espiritual, entre psiquismo coletivo e dimensões espirituais. Então ele habita uma geografia. Ele gosta, porque ele é um ser finito, ele não é eterno, ele se familiariza com famílias, culturas, mentes e coletividades. E o fato de ser porco, né, Caio? Não ser galinha, não ser Interessante cachorro. é que hoje a gente sabe que, não só naquele tempo, o porco era o animal mais impuro para os judeus, mas isso era uma questão religiosa. Tá. Não era uma questão de Jesus, tanto é que ele sai dali de apertar a mão de porqueiro, de ser tocado por porqueiro, da terra dos porqueiros, vai direto ressuscitar a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, que é Jairo, sem fazer uma semana de purificação, sem se lavar depois de ter se contaminado com os imundos. Os porcos, o cemitério, o possesso, os gentios. Não, para eles isso era um fato inexistente. Mas, interessante que sejam porcos, também porque hoje em dia a gente sabe que dos animais inferiores, ele é um dos mais inteligentes entre nós. Porco é um dos bichos mais inteligentes da natureza. Impressionante. E paradoxalmente vive com a cara na lama. Ela tem uma inteligência extraordinária para ser treinado, condicionado, para chegar a pequenas conclusões de certos encaminhamentos para ele. É extraordinário. Mas, Braulio, a tua pergunta tinha a ver com por que eu trato Satanás assim. Porque foi como eu aprendi com Jesus. Se aparecer, sai. Tá. E eu vou embora sem achar que foi nenhuma coisa especial. Ele não tem aplauso nem quando em nome de Jesus me obedece. E eu não quero participação dele nem como testemunho. Porque a gente vê aqui no Papo de Graça, durante todos esses anos, eu observo muito, principalmente na manifestação da galera, principalmente gente nova que está chegando. Depois o pessoal vai ficando mais de boa. Mas essa relação com o diabo muito assim, sabe? É mais intensa. Que o diabo é isso, que o diabo é aquilo. Do que com Jesus. Se eles dissessem, não, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Jesus nos cobre, Jesus nos santifica. Não, mas o diabo me pega. Senão o diabo vai me oprimir. Pode o ser diabo possessão. É tudo. A relação com o diabo é infinitamente mais intensa do que com Jesus. Para a maioria das pessoas que estão chegando aqui. Então eu trato o diabo como eu aprendi com Jesus. O diabo existe, existe. Mas para mim não mais.
Não mais. Quanto mais o diabo exista para mim, mais ele cresce para mim. Quanto menos ele exista para mim, mais ele desaparece da minha vida. Eu não ando pensando nele. A minha mente está em Deus. Está no mandamento da vida em Cristo. Eu me ocupo disso. O Satanás é que tem trabalho comigo. Eu não dou a mínima para ele. São os meus caminhos que transtornam as veredas perversas dele. Eu não ando no meu caminho pensando que o diabo vai estar na esquina. Ao contrário, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu provo e vejo todo dia que o Senhor é bom. É assim que eu ando. Eu sou um problema para Satanás. Satanás deixou de ser um problema para mim. Eu estou crucificado com Cristo. Jesus disse, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer Satanás ou criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, fim de papo para Satanás. Não sei como é que vocês podem ter ainda conversas sobre Satanás dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase tem que aniquilar o pensamento. Liquida o resto. Se aquele que podia me acusar decidiu me defender, que diabo mais existe? Se aquele que poderia me condenar me absolveu, que é Cristo Jesus, então que diabo sobrou? Se ele rasgou aquilo no que o diabo se amparava, que eram as minhas transgressões, o escrito de dívida que havia contra mim, que constava de ordenança e que me era prejudicial, o qual foi inteiramente rasgado por Jesus na cruz, onde ele se diz lá, é extraordinário, Colossenses capítulo 2, tendo ele assim rasgado o escrito de dívida que havia contra mim, e que constava de ordenança, e que na cruz ele rasgou tudo, ele expôs os principados e potestades ao desprezo. A palavra é desprezo. É o nada. É só o que eles têm de mim, por causa da cruz, é desprezo. Pelo que Jesus fez, rasgando a minha dívida e dizendo, está consumado, liquidado para sempre, não tem mais assunto. O diabo vai ter que se virar consigo mesmo, ele não tem nada em mim, em Cristo Jesus.